por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta quinta-feira, 25 de fevereiro, dia de conversa de mercado por aqui. Antes disso, vamos fazer aquele giro pelos mercados, já que a semana está agitadíssima e a gente prometeu atualizar a situação aqui para vocês que acompanham o nosso podcast. Kleber, tudo bem com você? Tudo bem, Rê? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. E a semana segue bastante agitada, com bastante coisa acontecendo aqui, lá fora também. E quinta-feira não vai ser muito diferente não, Rê. É verdade. E queria começar fazendo uma atualização aqui que a gente não falou nessa última semana sobre pandemia. Mas, Kleber, o consórcio de veículos de imprensa que monitora os dados sobre a Covid-19 desde que a pandemia começou aqui no Brasil, apontou que atingimos 250.079 mortos em um ano de pandemia. Menos de 3% da população brasileira foi vacinada, enquanto outros países andam em uma velocidade maior a ponto de planejar a reabertura de economias por completo. Enquanto isso, por aqui se fala em toque de recolher e lockdowns. É ainda uma das grandes preocupações do mercado essa velocidade de vacinação e esse crescimento do número de mortos pela Covid, né, Kleber? Sem dúvida, é bastante preocupante, né? A gente tem no cenário global ali Israel como destaque ainda, com aproximadamente 50% da população já vacinada, né? Na Europa, o Reino Unido se aproxima da marca de 25% já da população também coberta, imunizada. Na América Latina, o Chile tem um ritmo interessante também de vacinação, já chegou próximo ali dos 16%, mas ainda abaixo dos patamares que são observados em alguns países desenvolvidos, né? Ou seja, a América Latina está bem atrás ali, principalmente dos países europeus. Ao longo das últimas semanas, o ritmo que a gente vem acompanhando aqui no Brasil registrou uma desaceleração, que é um pouquinho mais preocupante, né? As divulgações, né, das secretarias estaduais indicam ali o que você falou, né? 2,9% da população, que dá mais ou menos ali 6 milhões de pessoas, já está imunizada, né, contra o Covid-19, de 2,7% da semana anterior, ou seja, a evolução foi muito baixa, né? Mas esse ritmo pode melhorar, né, uma vez que o país recebeu mais 2 milhões de doses de vacinas da Oxford nos últimos dias, né, e tem um lote de insumos, né, para a produção de 6 milhões de doses do mesmo imunizante para chegar aí também nas próximas semanas. Além disso, a gente tem a distribuição de mais 3 milhões de doses da Coronavac, que deve ter início também em breve. Então, assim, a Anvisa concedeu o registro oficial à vacina da Pfizer, o que permite a comercialização do imunizante também no Brasil, mas vale notar que a negociação para a importação das doses também está em andamento ainda, então não está liberado essa vacina. Ou seja, a gente tem aí uma série de pontos que ainda preocupam, né? Quando a gente olha para a melhora de número de casos, em termos de evolução, ela também foi interrompida em outros lugares, né? O quadro de melhora gradual, em casos globais nas últimas semanas, eles foram puxados por alguns países, como Suécia, França, Holanda, né? Mas a gente pode notar também que tem outras regiões que tiveram uma queda, né, nas suas imunizações, como assim no Brasil também. Então, a gente tem aí sim um grande porém, que foi o que você colocou no final, que é a grande preocupação. Quanto mais isso demorar, mais a gente vai levar tempo para recuperar a nossa atividade normal das pessoas trabalhando, né? Como você falou, a gente teve agora novo decreto aqui em São Paulo, e já tivemos em outros estados, né, de lockdowns, né, de fechamento de todas as atividades, até de circulação nas ruas em determinados horários, né, que prejudica muito uma série de comércios e que vai trazer, sim, impacto econômico e muito também para emprego e para a renda das pessoas. E a gente vê também a parte da pandemia direto, da questão de saúde, não melhorando aqui no Brasil.
né, que é o outro lado. Então, além da imunização não estar acelerando, você também não vê um controle, como você colocou no início também, né, o número de casos, o número de mortes ainda continua alto também no Brasil. Então, é preocupante. O governo sabe disso, né, todas as autoridades sabem. A gente vê um trabalho que vem sendo feito, sim, para um desenvolvimento mais rápido, e a gente torce para que isso consiga ser executado o quanto antes, porque a gente está atrasado em relação aos outros países. O último dado, Rê, é esperado, por exemplo, que os países desenvolvidos tenham, pelo menos, na média, de 70% da sua população imunizada até o mês de junho, ou seja, fechamento do primeiro semestre, né? Com alguns, talvez, já com 100%, né? Então, a média de 70%, alguns já vão estar totalmente imunizados. Enquanto a gente aqui ainda não consegue estimar exatamente quando que a gente vai ter um número tão alto assim, mas provavelmente vai ser mais para o final do ano, o que é muito ruim se a gente for pensar em retomada de atividade, né? É verdade. Você tocou na questão da renda das famílias, que foi diretamente afetada por essa pandemia, né, Kleber? E aí queria perguntar para você sobre a proposta de prorrogação do auxílio emergencial. Ela desidratou ou ela continua de pé? Ela continua. O que teve de, vamos dizer assim, um novo elemento, né, foi que teve pelo menos assim, a PEC, que é para a liberação, né, do auxílio emergencial, teve ontem uma nova versão apresentada pelo seu relator, né, o senador Márcio Bittar, que mantém os gatilhos para a contenção de despesas, né, exatamente para a proteção ali de impactos que possam atingir ali teto de gastos, questões fiscais, mas ele blinda reajustes, né, de alguns casos como militares, de gatilhos, e insiste na desvinculação de gastos com saúde e educação. Essas mudanças, né, no texto pode fazer com que a gente tenha um retardamento da votação da PEC que estava prevista para hoje. Então, isso pode acabar fazendo com que a gente perca alguns dias ou não. Essa que é a dúvida que ficou, né? Se a gente vai ter realmente a votação seguindo, né, o seu fluxo normal, ou o que era esperado, ou se ela pode ter aí um atraso. Mas se ela seguir, pelo menos aquilo que era esperado para que a população receba, em termos de valores e prazos, se mantém, né? Vamos torcer para que ela consiga passar o mais rápido possível. Verdade, Kleber. Bom, para a gente fechar. Né? Detalhe, sem furar teto de gasto, sem impacto fiscal e sem prejudicar absolutamente ninguém. Nesse caso. Que ainda tem isso, né? Não é só pensar em vou beneficiar um grupo grande de pessoas que está precisando do governo nesse momento. Tem que pensar como fazer isso sem furar o teto para não prejudicar outro lado, né? Exatamente. É uma conta difícil. Tem que ter boa vontade, né, Kleber? Muita. E muito controle, muito planejamento, que é super importante. Bom, para a gente fechar nosso giro e chamar o Fred, foram divulgados na zona do euro alguns indicadores econômicos, digamos, menos piores do que se esperava. Conta pra gente, confiança do consumidor na Alemanha e o índice de sentimento econômico na zona do euro. Isso aí, a gente teve exatamente na Alemanha, né, esse índice de confiança do consumidor melhorando, saindo ali de menos 15,5 para 12,9 pontos, já na expectativa para o mês de março, o que foi muito positivo, né, acima do esperado. O índice de sentimento econômico da zona do euro acabou saindo de 91,5 para 93,4. Esse veio bem acima também do que era esperado praticamente que não tivesse uma alta, era esperado que ele ficasse ali estável, né, no 91,6. E esses indicadores se somaram ali a bons resultados corporativos, né, de companhias da região, que vem ajudando o dia de hoje, né, nas principais bolsas da Europa, mas principalmente ele se soma com os sinais em relação ao que a gente falou aqui no início da nossa conversa sobre os programas de imunizações. Ou seja, se você tem os consumidores, né, e o sentimento das empresas, dos empresários, né, dos produtores, da indústria melhorando, e automaticamente você tem em conjunto as imunizações acontecendo de forma mais rápida para você ter as pessoas liberadas para atividade econômica, para atividade comercial, você tem uma aceleração de recuperação do seu país e, no caso da região da zona do euro como um todo, né? Então, o dado foi bem positivo para a região e a gente torce para dar essa notícia o quanto antes aqui para nós e para os brasileiros também, que a gente esteja nessa fase o mais rápido possível, né? É verdade. Vamos para a nossa conversa de mercado? Vamos, só posso dar um dado que saiu hoje também, que é importante, bem rapidinho. A gente teve
acho que só o investidor tem acompanhado muito isso. Saiu hoje cedo o IGPM de fevereiro, né? Ele veio em linha com o que era esperado, né? Um pouquinho acima da mediana, mas ainda forte, 2,53% em fevereiro, mas já dando sinais de uma pequena desaceleração, veio um pouco abaixo do que foi o mês de janeiro e talvez já dando alguma perspectiva de redução dessa pressão tão grande, né, para os IGPs a partir do próximo mês. Depois a gente pode, como ele saiu hoje cedo, né, depois a gente pode passar mais informações sobre ele, né, e do quanto ele pode impactar aí direto na economia, mas a gente pelo menos já tem aí um dado importante, né, além também de outro que a gente não vai dissecar aqui ele como um todo, porque a gente vai falar com o Fred agora, mas que a gente falou bastante ao longo dessa semana, que foi o resultado de Petrobras, que veio aí com um recorde histórico e que também pode sim mexer com os mercados hoje, a partir do momento que ele veio muito acima do que o mercado esperava. Vamos acompanhar e a gente atualiza no próximo episódio isso com certeza, então, Kleber, combinadíssimo. Combinado. Fred, venha! Muito bom dia, gente. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo, e com você? Tudo bem nesse diazinho friozinho aqui de São Paulo, né? Hoje tudo meio cinza, mas sabe que eu gosto, viu? Eu gosto ainda mais de trabalhar dias assim. Ah, com certeza. Naquele calorão que andava é mais difícil. Exatamente. Bem-vindo de novo, Fred. Bom te falar contigo. Sempre bom estar por aqui, gente. Obrigado mais uma vez aí por me chamarem. Hoje a oportunidade aqui da gente falar um pouco dos gestores, como é que eles começaram o ano, posicionamentos. Hoje vai ser legal. Pois é, a gente teve alguns aqui nos contando pessoalmente, né, Fred? Você fez um apanhado de alguns gestores que vieram aqui conversar. E aí, a gente lembrava, antes de gravar, que na virada do ano você trouxe alguns dados mostrando que tinha gestores apostando contra o dólar, né? E aí eu queria te perguntar se isso funcionou no começo de 2021 ou se você já percebeu uma mudança de direcionamento estratégico de alguns que viram que essa estratégia talvez não tenha sido a melhor. Legal, Rê. Olha, e sendo já direto ao ponto, a resposta é não funcionou, tá? Quando a gente pega aqui os resultados de janeiro, a gente vê que essa estratégia não contribuiu para a performance dos gestores. Se a gente olha especialmente aqui os fundos multimercados, a gente tem um resultado aqui em que praticamente todos os fundos multimercados perderam do CDI no mês de janeiro. Então, o primeiro mês ele foi derradeiro. Apenas 4 gestores conseguiram superar o CDI e ficaram em campo positivo. Acho que aqui vale a pena falar, né? Dentre aqueles fundos que são os macro carregamentos, foram o Gávea Macro e o Verde 60, esse mesmo que acabou em menos de 2 minutos outro dia desse, quando Sim. a gente abriu para captar, esse mesmo. Ele entregou 0,60, então bateu o CDI agora no mês de janeiro. E entre os fundos macro trading, que são aqueles que eu já expliquei para vocês no passado, aqueles fundos que têm uma propensão a girar bem mais rápido os posicionamentos dele de acordo com o andar de mercado, somente 2 também superaram o CDI. Foi o Cadima Multimercado, é um fundo quantitativo, um fundo que usa uma série de métricas para definir as suas estratégias de alocação e gira bem rápido também. E o outro foi o Trust Macro. Fora isso, gente, todo mundo ficou para trás. E aí, até esmiuçando aqui um pouco mais do porquê que não funcionou, né? 2 apostas eram as primordiais para os gestores na virada do ano. Eram basicamente... está muito comprado em bolsa, então bolsa continua como o carro-chefe da maior parte dos gestores de multimercado, então a maior parte da estratégia, a alocação de risco dos gestores está em bolsa, e a outra era posicionamentos contra o dólar. Era basicamente esses os 2 principais posicionamentos. E aí, gente, se a gente for recordar, no mês passado, nem bolsa e nem o dólar contribuíram, né? A gente teve um movimento justamente oposto. A bolsa caiu 1,63 e o dólar ele acabou se valorizando 5,37. Então, quem estava apostando em bolsa, na sua maior parte, perdeu, e quem estava apostando contra o dólar também perdeu. Fred, agora, em relação a esse movimento todo que a gente teve essa semana, envolvendo a Petrobras, né, mas falando de mercado especificamente, né, que acabou impactando uma série de ações, e a gente sabe o quanto os gestores têm nas suas carteiras, né, uma posição hoje muito relevante, né,
de renda variável aqui no Brasil. Qual foi o impacto e como que ficam essas posições e a visão dos gestores em relação a todo esse movimento? Legal. Kleber, aqui tem os maiores detalhes, a gente vai começar a pegar com os gestores a partir da semana que vem. A gente sempre conversa no detalhe com os gestores na virada do mês, né? A gente só faz alguns eventos excepcionais quando a gente está em auge de crise, como que aconteceu com o Covid no ano passado, né? Aí a gente acabava encurtando essas nossas conversas, né? Mas a gente teve a oportunidade de bater o papo com alguns gestores, coisa muito rápida mesmo, para entender quem que estava posicionado ali em Petro e se tinha alguma coisa de relevante a ser dividido. A boa notícia, a maior parte dos gestores não estavam posicionados em Petro quando a gente olha as 5 primeiras posições do portfólio de cada um, tá? Então a primeira pergunta que a gente fez para eles foi o seguinte: olha, olhando as suas 5 maiores posições dentro do seu fundo, você tem Petrobras? A maior parte deles não tinha. E aí aqui, Kleber, até acho que para ajudar o nosso cliente, se você me permite, eu acho que é legal a gente ter uma quebra, né? A gente já conversou no passado que os fundos de renda variável, a gente divide ele em 2 tipos. Aqueles que são os fundos de índice ativo e aqueles que são os de retorno absoluto, né? Então, muito rapidamente para o cliente relembrar, o índice ativo basicamente é o gestor que se propõe a pegar as ações que fazem parte do seu índice de referência, pode ser o Ibovespa ou qualquer outro índice, e ele tenta trabalhar com as participações de cada uma das empresas. Qual que é o exemplo disso? Poxa, a Petrobras tem 10% do índice. Eu acho que esse mês deve ir super bem. Aí ele aumenta a posição de Petrobras e fica com uma posição maior do que o índice e reduz de outras parcelas. Então, poxa, acho que bancos eventualmente não vai bem, reduz a participação de alguns dos bancos que fazem parte do índice Bovespa e por aí vai. E o retorno absoluto é justamente não preso com nenhum índice. Então ele não se propõe a ficar seguindo índice nenhum e ele fica à vontade para escolher as suas posições. Então, nessas conversas, Kleber, o que a gente viu foi o seguinte: os gestores que naturalmente se propõem a fazer uma gestão classificada como índice ativo, naturalmente vários deles tinham Petrobras. A maior parte não tinha Petrobras entre as suas 5 principais posições. E todos eles, já que não estão nas suas 5 principais posições, estavam, portanto, com a participação de Petro menor do que a gente tem no índice Bovespa, que é de 10%. Onde que está a boa notícia aqui? O impacto no fundo naturalmente vai ser menor do que o que a gente viu no índice Bovespa, né? Se você tem uma participação menor do que existe no índice ou zero, então o impacto da desvalorização de Petro é bem marginal. Para os outros fundos, que são os de retorno absoluto, aqui a novidade foi ainda melhor, né? Quando a gente olha o top 5, né, as 5 principais posições de cada um desses fundos, apenas um gestor tinha posição em Petrobras e ainda assim era um posicionamento menor que 10%. E 10% eu estou frisando aqui porque 10% é a participação de Petro dentro do índice Bovespa. Todos os outros não tinham no seu top 5 e alguns deles até tinham Petrobras, mas numa posição bem pequena. Então o impacto aqui ele foi bem menor, né? A gente viu naturalmente as cotas balançarem do fundo no dia seguinte, as ações da Petro refletiram ontem talvez um pouco do exagero que foi a queda, então voltaram um pouco na sua cotação, saiu o resultado também, então hoje deve ter aqui um outro impacto, mas é a partir da semana que vem que nas conversas com os clientes a gente vai pegar um pouco mais de detalhes sobre o posicionamento de Petro, né? Mudou? Você decidiu então se desfazer ou decidiu comprar mais? Qual que é a sua visão? E aí eu trago para vocês no nosso próximo episódio, falo um pouco de como é que foi esse desdobramento. Combinado. E Fred, aproveitando que você tocou nesse ponto um pouco de bolsa e esmiuçou mais a questão da Petro, essa volatilidade toda que a gente tem visto na bolsa, mesmo assim, pelo que você já observou, foi possível para esses gestores superar o Ibovespa em janeiro? Sim, isso daqui tem ajudado bastante. Na contramão do que eu falei para vocês na parte de multimercados, então, retomando, o que eu falei de multimercados? Praticamente todo mundo perdeu. Só 4 gestores superou o CDI. Quando a gente olha para bolsa, os fundos de bolsa, em janeiro a resposta é justamente o oposto. Apesar do resultado negativo do Ibovespa, da desvalorização que a gente viu,
quando a gente olha o resultado dos fundos, a esmagadora maioria conseguiu superar o índice Bovespa. Ou seja, apesar da gente ter visto uma desvalorização do índice, e inclusive muitos fundos também terem ficado negativo, mas não caíram tanto quanto o índice Bovespa. Então, até deixando aqui em números, como eu fiz na parte de multimercados, entre os fundos de retorno absoluto, que é aquele que não se prende a nenhum índice, fica à vontade para fazer a escolha, ninguém perdeu do Ibovespa. Quando a gente olha os fundos de índice ativo, apenas 2 fundos perderam. Todos os demais superaram o Ibovespa. Então, acho que aqui tem um ponto que é legal de falar para os clientes. Isso mostra que o poder de seleção de ações, tanto dos gestores de índice ativo quanto de retorno absoluto, foi muito positivo, né? Ok, a gente olha aqui às vezes com pesar de, poxa, mas deu negativo, isso aqui não é legal, mas acho que a gente tem que olhar numa outra lógica. Pensa que quando você escolhe um gestor para fazer a gestão da sua parcela de renda variável, você tem sim um propósito de ir melhor do que o índice da bolsa, porque você quer ir melhor do que a média do mercado. Eles conseguiram entregar isso no mês de janeiro. Então, sim, foi bastante positivo. Muito legal. E, Fred, você deixou aqui, neste episódio, uma curiosidade e ansiedade pelo próximo, quando você vai ter esses resultados mais detalhados em relação à ação dos gestores nessa crise de Petrobras, porque isso tomou conta aqui dos nossos episódios e do noticiário econômico tanto nesses últimos dias, né? Que fica mais essa curiosidade aqui. Então, obrigada, Fred. A gente vai ficar pensando em você até o próximo. Eu já bem sei como, gente. Vocês não imaginam quanto meu telefone tocou, mensagem que do WhatsApp, tudo quanto é lugar, aquela loucura que foi. Imagina. Aqui também. Mas vamos fazer o seguinte, então eu vou pegar essas informações, eu divido com vocês no próximo episódio que eu participar, e aí, a menos que a gente tenha alguma coisa muito maluca no mercado acontecendo, a gente dá um foco maior em renda variável e aí divide com vocês não só a percepção de Petro, mas eventualmente outros insights que possam pintar por lá. Super legal. Combinado, Fred. Obrigada por hoje. Imagina, gente. Eu que agradeço aí. Um beijão para todos vocês aí. Uma ótima semana. Valeu, Fred. Muito obrigado. Kleber, a gente se encontra pro nosso Café com Canelas nessa sexta-feira. Combinado, Rê. Amanhã estamos de volta com ele, de volta de férias, né? De volta de férias. Vamos querer saber as dicas das férias dessa vez. Muito bom. Até amanhã, Rê. Até. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Espero que vocês fiquem curiosos pelo próximo Conversa de Mercado, que nem a gente ficou por aqui. Obrigada por hoje. Não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram, para vocês não perderem nossos conteúdos sobre investimentos atualizados sempre. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.